Olha, hoje 50 anos do golpe de 64, ou da Revolução de 64, da Contra-Revolução de 64. Vou conversar agora com o professor, historiador Vander Pugliese, falar sobre esse assunto. 50 anos do golpe, da Revolução, da Contra-Revolução, período da ditadura militar no Brasil. Nós vamos conversar agora com o professor Vander Pugliese. Professor, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Nereu. Muito bom dia, é muito bom estar aqui. Eu saúdo os nossos ouvintes em todos os rincões do planeta e uma saudação especial, calorosa a todos os que participaram do 31 de março de 64, os nossos gloriosos militares, que assim fazendo, tomando o poder, evitaram que o Brasil fosse hoje uma Cuba. Hoje deveria, na minha opinião, ser feriado nacional. Bom, na opinião do senhor, então, não foi golpe. Qual é a leitura, a interpretação que o senhor faz, então, desse acontecimento histórico na vida do Brasil, em 31 de março de 64 a 50 anos? Nós chamamos de contra-revolução porque no governo Jango, João Goulart, já havia uma revolução capitaneada através de Cuba para transformar o Brasil num país socialista. E então a ação dos militares tomando o poder, nós nem podemos chamar de golpe, porque nós vamos ver agora a história dos presidentes militares. Houve eleição, todos os generais que nos governaram foram eleitos pelo Congresso Nacional. Então, golpe não é a palavra mais correta, contra-revolução seria o mais correto, com apoio, na época, de 99,99% da população brasileira. Isso tem que ser bem claro. Só um jornal do Brasil, o jornal Tribuna da Imprensa, sustentava o governo Jango. Toda a imprensa nacional aplaudiu a tomada de poder pelos militares. Isso tem que ser bem lembrado, porque a maioria dos que estão nos ouvindo não viveram isso, não sabem, não estudaram isso. Isso não é passado para nós nas escolas, né? A maior parte da imprensa, do empresariado, da população apoiaram. Total. Pediram para os militares, tomaram o poder nas famosas marchas que aconteceram naquela semana anterior. Em São Paulo, 500 mil pessoas nas ruas. Rio, Belo Horizonte e outros lugares com marchas menores. Houve um pedido para que os militares acabassem com a bagunça, que o governo Jango, o Jango era um patife, e o governo Jango tem uma média de 2 greves dia no país todo. O país estava paralisado, mais ou menos como você está vendo no panorama de hoje, invasões de terras, né, o cidadão decente acuado em casa, criminalidade solta. Então o golpe militar, o chamado golpe militar, foi aplaudido pela imprensa, como eu disse, só um jornal no país todo não apoiou, e pela população quase maciça. Então isso dá legitimidade aos militares. E como é que, vamos tentar entender um pouco melhor, por que o Exército decidiu tomar o poder no país? Como é que foi arquitetada essa ação? João Goulart, o presidente João Goulart, que na verdade não era presidente, estava presidente, ele era vice do Jânio Quadros, que tinha renunciado em 61. João Goulart ele era da ala esquerda do PTB na época. O PTB na época seria hoje o nosso PT, alguma coisa assim, radical de esquerda, né? E ele estava tomando providências que mostravam claramente que o Brasil ia virar um país socialista. Por exemplo, no dia 13 de março de 64, no famoso comício da Central do Brasil, ele anunciou a estatização de 5 refinarias particulares no Brasil. Ele anunciou a estatização, o desapropriamento de todas as terras ao redor de rodovias, ferrovias e açudes. E o desapropriamento de propriedades particulares de imóveis que estariam abandonados. Quer dizer, isso aí é uma atitude criminosa. Um governo não pode fazer isso contra o cidadão. Só que, claro, a radicalidade da esquerda apoiou esse tipo de ação. E isso assustou muito a classe média, não é? E também nesse discurso, nesse comício famoso na Central do Brasil, ele anunciou a pressão contra o Congresso Nacional para que houvesse uma aprovação das reformas que o governo propunha. Ele queria dar voto aos analfabetos, ele queria criar cotas nas universidades para pobres, aumentar os impostos, e isso tudo deixou a classe média empolvorosa. Isso dia 13. Dia 19 foi o dia das famosas marchas da família com Deus pela liberdade, através das grandes capitais do Brasil. E dia 30
portanto ontem 50 anos, foi a gota d'água, como se diz. Ele participou, ele esteve presente numa assembleia no Automóvel Clube do Rio de Janeiro, de uma greve de cabos e soldados da Marinha. Ora, greve no vocabulário militar não existe. Militar não pode fazer greve, é motim. É uma insubordinação inaceitável. E ele participou da assembleia de cabos e sargentos grevistas, desafiando o alto comando das Forças Armadas, e apoiou o movimento no comício dele, no discurso dele. Ao final, ele foi agarrado e jogado para cima, como se fosse uma gincana escolar. Isso aí é uma coisa absurda, inaceitável. Então, nessa noite de 30 para 31, os militares que já estavam aceitando essa quebra da hierarquia da ordem nacional, estavam, na minha opinião, aceitando demais, estava demorando para tomarem uma providência. O grande general Olímpio Mourão Filho, em Juiz de Fora, resolveu às 4h30 da manhã de hoje, 50 anos, sair com as tropas e ir para o Rio de Janeiro para depor o presidente que estava no Rio de Janeiro. E aí aconteceu esse golpe sem se dar um tiro, por isso que é um golpe meio fraudulento, porque não é golpe, essa palavra é errada. O presidente, sabendo que o exército estava em parte contra ele, decolou do Rio, foi para Brasília, de Brasília foi para Porto Alegre, e no dia 2 de abril fugiu para o Uruguai. Então ele abandonou o cargo, ele abandonou o posto dele. Por isso que a palavra golpe, ela é errada. Ele abandonou o cargo. O presidente do Congresso Nacional, o senador Auro de Moura Andrade, leu em plenário que o cargo estava vago e empossou o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, para assumir a presidência da República. Foi assim que aconteceu. Houve a renúncia do presidente João Goulart. Sem explicação nenhuma, ele sumiu. Ele simplesmente pegou a família e foi para o Uruguai. Isso, e aí a tomada do poder se deu no Brasil sem disparar um tiro, sem problema nenhum. Realmente as tropas se encontraram na Via Dutra. Ainda alguns militares relutaram em entender que deveriam tomar aquela atitude, e no fim acabou todo mundo voltando para casa, e o país então entrou numa era de ouro. Com certeza, de Cabral até a Dilma, hoje, o governo militar foi o melhor de todos os governos da história do Brasil. Bom, vamos lá então. Que características a gente pode comentar aqui desse modelo de regime militar durante esse período de 64 a 85. Houve um ataque à liberdade de imprensa. Sim. Houve também repressão aos opositores. Opositores armados. Armados. Sim. Vamos lá, então, nos enumere, professor, as principais características desse modelo de governo do período do regime militar. Perfeito. Para nós entendermos o global, eu gostaria de rapidamente passar pelos presidentes, não é? Por exemplo, Castelo Branco, que era o chefe do exército na época, foi eleito dia 11 de abril, portanto, poucos dias depois do chamado golpe, pelo Congresso Nacional. Ele ganhou 361 votos contra 3 votos de Juarez Távora e 2 votos do Eurico Dutra, que já tinha sido presidente do Brasil. Então teve uma eleição totalmente democrática, 3 candidatos se apresentaram e o Castelo Branco foi eleito com 361 votos, assumindo o governo. Em 66, Costa e Silva foi eleito com 294 votos contra 41. Em 69, o general Médici foi eleito, também pelo Congresso Nacional, por 393 votos contra 75. Em 73, o general Geisel foi eleito pelo Congresso Nacional, 400 votos contra 76. E esses 76 foi para aquele Ulisses Guimarães, famoso na história do Brasil. Foi derrotado, uma derrota cachapante. Em 78, o último general, o Figueiredo, foi eleito com 355 votos contra 226 de um outro general apoiado pelo então MDB. Então nós temos aqui 5, na verdade, ex-generais, porque você não tem uma fotografia dos presidentes de farda. Eles, na verdade, iam para a reserva antes de serem candidatos. Você, na América Latina, você tem toda a história dos generais tomando poder com farda, né, com aquele aparato todo. Não, nossos presidentes eram ex-militares, na verdade, todos eles de paletó e gravata, e foram eleitos pelo Congresso Nacional. Isso não caracteriza uma ditadura, não é?
em 85, foi eleito também pelo Congresso Nacional Tancredo Neves, e todo mundo chama isso de democracia. Foi eleito Tancredo Neves em 85, no mesmo modelo que os 5 ex-generais. Então já começa por aí, essa palavra ditadura não combina. Bom, o que aconteceu depois da tomada do poder pelos militares? Essa esquerda que estava tentando cubanizar o Brasil e foi destronada. Cubanizar o Brasil? Cubanizar. Se os militares não tivessem tomado o poder, hoje você estaria vivendo um país como Cuba. Um país miserável, arrasado, com um governo sanguinário, uma ditadura sanguinária, que pode tudo e tem tudo. Você sabe que Cuba é uma favela, em Cuba não tem papel higiênico, em Cuba não tem água potável, em Cuba não tem creme dental. E tem gente que até hoje repete, por ter ouvido, que Cuba tem a melhor medicina do mundo. Isso é uma coisa hilária. A melhor medicina do mundo só pode estar em países ricos, modernos, não é? Então, nós temos que agradecer que eles tomaram o poder e evitaram a cubanização do Brasil em 64. Ora, esses que foram derrotados resolveram então pegar em armas para desestabilizar e derrubar o governo, financiados por Cuba, que estavam, através de Moscou, treinados em Cuba, guerrilheiros, jovens, aliciados por professores, por agentes a soldo de Cuba, iam a Cuba, treinavam, eram armados, treinados e viraram guerrilheiros, terroristas, verdadeiros terroristas. E resolveram então se levantar contra o governo a partir de 66, quando explodiu a primeira bomba no aeroporto de Recife, em Guararapes, matando 2 e ferindo gravemente mais 15 pessoas. Colocaram lá uma bomba dentro de uma mala e assim começou a luta armada, que foi derrotada em 74. Portanto, nós tivemos aí 8 anos de luta armada contra o governo. Hoje, esses que sobraram vivos, dizem que estavam lutando pela liberdade democrática contra a ditadura. Isso é um absurdo. Cuba é uma ditadura sanguinária, não iria financiar um movimento democrático. E outra, se eles quisessem realmente lutar pela democracia, havia uns meios, eles iam se candidatar pelo partido de oposição e entrar no sistema democrático de eleições. Eles eram todos comunistas, queriam implantar no Brasil uma ditadura comunista no modelo cubano, e o governo foi pego de surpresa. Demorou 3 anos para o governo se estabilizar, entender o que estava acontecendo, porque se sucederam a partir dessa bomba em Recife, assaltos a bancos, sequestros de embaixadores, inclusive. E nessa ação de 8 anos desses guerrilheiros, desses bandidos sanguinários, desses monstros, matando civis, matando pessoas que não tinham nada a ver com nada. Imagina você colocar uma bomba no aeroporto para matar pessoas que não sabem nem o que está acontecendo. Isso é um crime hediondo. Deveria ter sido, na época, o governo deveria ter instalado a pena de morte para essas pessoas serem eliminadas. Muito bem, o que o governo fez? Ele criou os famosos DOI-CODE. Um órgão, que eram 10 no Brasil inteiro, montado por militares do Exército, das Forças Armadas e por policiais das polícias estaduais e da Polícia Federal, para combater essa guerrilha, esse terrorismo. E baratíssimo saiu esse combate. Nós temos, nos 8 anos de combate, mais ou menos 500 mortos de ambos os lados. E eles, então, evitaram, de novo, a tomada do poder pelos comunistas. Na verdade, na história do conflito humano, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Essa frase não é minha, essa frase é da Segunda Guerra Mundial, do Winston Churchill, mas ela não se encaixa, como se encaixa tão perfeitamente, nessa ação do DOI-CODE, quando nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Eram 500 homens do Exército, mais ou menos mais uns 1000 militares dos estados, das polícias militares estaduais, que enfrentaram esses guerrilheiros com muita capacidade e exterminaram a guerrilha, deixando o Brasil, então, livre de ser, de novo, um país socialista. Veja só, o governo colombiano não conseguiu se livrar dos guerrilheiros, e hoje as Farc, que são esse grupo, estão dominando mais da metade do país, já mataram mais de 50 mil pessoas. Então o modelo brasileiro foi realmente esplêndido. Professor, agora, então, as torturas que aconteceram, era obra de grupos radicais do Exército ou era realmente uma política de Estado? 95% dos que se dizem torturados são mentirosos.
deve ter acontecido alguma coisa, alguma tortura. E por que mentirosos? Porque hoje, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, isso está rendendo indenizações muito milionárias. Imagina, só o governo Lula pagou para esses ditos perseguidos 5 bilhões de reais do teu dinheiro, do nosso dinheiro, a esses ditos perseguidos. Não é? Então, tem que ir com muita calma nessa história. Os terroristas mataram 120 pessoas e feriram brutalmente 354. E, segundo a comissão dos perseguidos, 358 pessoas foram mortas ou desapareceram durante esses combates contra a esquerda armada. Ora, é claro que numa guerra, alguma injustiça pode ter sido cometida, não é? Agora, não era política de governo, não era política de Estado, e, como eu disse, se é uma guerra, você tem aqui um guerrilheiro preso, você vai ter que fazer um interrogatório. Toda a informação que você retirar dele vai salvar vidas em ações posteriores. Então, provavelmente, alguns levaram alguns tapas na cara aí, levaram, não é, uma pressão para contar o que sabiam. Isso não tem nada demais. Olha, eu estou conversando hoje aqui no Jornal da Nereu com o professor, historiador Wander Pugliese. Estamos falando sobre a tomada do poder pelos militares em 64, faz 50 anos, né, desse acontecimento. Converso com o professor, historiador Wander Pugliese. Professor, eu estava tão ansioso em falar sobre a tomada de poder pelos militares em 64 que até não comentei com o senhor. O senhor é de São Paulo, né? Mas já está aqui na nossa região há muito tempo. Sim, eu nasci na capital paulista e conheci Blumenau em 76, fiquei encantado, me senti na Europa. Depois voltei a São Paulo por mais um período, vim em 85, casei com uma catarinense, meu filho é blumenauense, estou aqui há 29 anos e hoje moro em Pomerode. Eu me escondi lá numas montanhas de Pomerode, mas continuo lecionando em Blumenau. Eu leciono há 25 anos em Santa Catarina, já lecionei nas maiores 20 cidades, em 35 escolas e cursinhos. Eu rodei muito já esse estado. Professor de História no ensino fundamental? Ensino médio e pré-vestibular. Né? Ensino médio e pré-vestibular. Pré-vestibular, cursinhos intensivos. Sim. Muito bem. Professor, e como é que o senhor veio para Blumenau? Como é que foi essa primeira vinda para Blumenau? Veio a trabalho? Visitar um irmão que tinha vindo a trabalho, trabalhava nas famosas carrocerias Gral, que hoje não existe mais. E visitando esse irmão eu conheci a minha atual esposa e São Paulo realmente está insuportável. E fugimos aqui para trás. Fugimos para Blumenau, que para mim já está também insuportável. A gente ouve a Nereu, os absurdos todos que estão acontecendo. É no país todo, né? Um país sem governo como o nosso, né? A criminalidade apoiada pelo governo. Então resolvemos ir para uma cidade menor. Pomerode ainda está bastante tranquila, mas já está começando a sentir toda a podridão, né, desse desgoverno atual do Brasil, né? Professor, vamos falar sobre as ações mais importantes do período do governo com o regime militar. Perfeito. Quais foram as ações mais importantes? A economia do Brasil, ela avançou durante esse período? Em 64 nós éramos a 49ª economia do globo e em 85, quando os militares foram para casa, nós éramos a 8ª economia. Então, quando eu digo que foi o melhor governo da história do Brasil, não é uma opinião, né? Nós estamos aqui tratando de história. Ninguém veio aqui dar opinião. História é uma ciência, são fatos. Isso aqui é resultado de muita pesquisa e muita reflexão. Então, se um governo pega um país em 49ª e entrega em 8ª posição no ranking econômico mundial, já é começado a respeitar esse governo a partir desses números. Em 64, o Brasil tinha 400 quilômetros de asfalto. Eles nos entregaram 65 mil quilômetros de asfalto. Eles criaram a Embrapa, em 71, o grande presidente Médici, que na minha opinião foi o melhor dos 5. A Embrapa é hoje responsável pelo Brasil ser hoje o maior exportador de alimento do mundo. O Brasil só não quebrou hoje porque está exportando commodities, né, as carnes todas, e os grãos, o açúcar, o café. O Proálcool foi criado por eles. Teríamos horas para falar de tudo que eles fizeram de bom. Eles criaram a Polícia Federal que não existia, o SNI que não existia, o Banco Central que não existia.
A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelos militares. Eles criaram a Embraer, que é uma das melhores fábricas de aviões do mundo, não é? Técnica brasileira, fantástica, que foi depois privatizada por Fernando Henrique. A Engesa, na época, exportava carros blindados para outros países. Nós fomos realmente um país respeitado nos anos 70. Nós tínhamos a maior produção naval do mundo. E só o governo Médici construiu 15 hidrelétricas, depois Geisel construiu Itaipu e Tucuruí. E hoje nós temos energia elétrica, não há dúvida nenhuma, por causa dos militares. Então, ali é mais ou menos isso que nós tiramos de melhor que eles fizeram, não é? O Brasil, então, saltou na economia, realmente uma coisa fantástica. Isso tudo está sendo esquecido, né? Não, teve esses pontos importantes, mas teve também, no início dos anos 80, a disparada da inflação, que o governo não conseguiu controlar. Perfeito. A dívida externa brasileira aumentou bastante. O governo militar pegou o Brasil com 3 bilhões de reais, dólares em dívida em 64 e entregou com 105 bilhões. Mas se você descontar disso, as grandes obras, as estradas todas que cortaram esse país, o sistema do Mobral, que eu me lembro agora, de alfabetização, né, via rádio, essas empresas todas, a criação de emprego, né, a viabilização da infraestrutura nacional e também os 2 choques do petróleo que os militares sofreram. O Brasil sofreu muito em 73, a partir de 73 e 79, com 2 choques do petróleo. Por isso o governo Geisel teve que criar o Proálcool. Hoje é um orgulho nacional, né? Nós temos álcool em qualquer esquina desse país para você fazer os motores funcionarem. Tudo isso fez com que a dívida externa saltasse. Só que depois que os militares saíram do poder, nenhuma obra mais você viu nesse país inteiro. E hoje a dívida externa são 320 bilhões de dólares e a dívida interna impagável passou já de 2 trilhões de reais. Portanto, hoje nós temos mais dívida e desemprego, quebradeira nacional, e obra que é bom nada. Que obra que você me aponta de 85 para cá? O Gasbol, o gasoduto Brasil-Bolívia, que é um tiro no pé, ninguém mais está usando, isso aí é impagável. A duplicação da São Paulo-Florianópolis, não termina nunca isso aí. E mais nada. O governo atual não está cuidando do asfalto que recebeu em 85 do governo militar. O Brasil está quebrado, verdadeiramente o Brasil está quebrado. Por isso que muitos jovens brasileiros estão nos abandonando, estão indo embora. Você vê que quantos milhares e milhares por ano estão indo embora do Brasil, porque o Brasil não está mostrando a eles um futuro interessante, um horizonte que os prenda aqui. Agora, professor, deixa eu lhe perguntar, o senhor nos disse no início da entrevista que a tomada do poder pelos militares em 64 teve o apoio do empresariado, de boa parte da população, da imprensa também. E aí como é que se deu o processo de movimento, do processo para o movimento das diretas já, da redemocratização do país? Porque milhões e milhões de brasileiros foram às ruas encampar a bandeira do movimento Direta Já. Por que isso aconteceu? É muito simples de entender. Devido a esses 2 choques do petróleo e a inflação, que não tinha como ser controlada, parte do Brasil, parte da população começou a ficar insatisfeita com o governo. E a população, ela é sempre guiada pela grande mídia nacional, que aliás não é nacional, né? Nós temos que entender que Veja, Globo, Time Life, são grupos estrangeiros que fazem a opinião pública. A opinião pública é uma coisa que não existe, ela é formada pela imprensa. Então, a grande imprensa que apoiou o golpe, que apoiou o chamado golpe, eu não chamo de golpe, mas a gente é obrigado a chamar de golpe, ditadura, essa grande imprensa que apoiou os militares no começo, começou a reprová-los a partir dos anos 70, quando acabou o AI-5. Em 78 acabou o AI-5, voltou a liberdade plena de expressão, e essa mesma imprensa começou então a criar na cabeça das pessoas, principalmente dos mais jovens, uma visão que os militares realmente foram um péssimo governo, e essas pessoas começaram a ficar, os mais jovens sobretudo, insatisfeitas com o governo, numa ilusão criada, né, de que votar para presidente é uma coisa boa. E parece que não é, porque uma população que elege uma figura igual o Lula, já está provando que essa teoria está falha. Um homem que nunca trabalhou e nunca leu um livro, não pode governar um país do tamanho do Brasil.
Então isso prova que o voto direto não deu o resultado esperado. Então as diretas já foram reprovadas pelo Congresso Nacional na época, e a eleição do Tancredo Neves de vice Sarney foi feita como foram feitas as eleições dos generais, dos 5 generais, pelo Congresso Nacional. Então as diretas já foi uma grande ilusão, a população foi para as ruas, e a eleição foi indireta. Isso não mede capacidade do candidato, né? Os Estados Unidos, que inventaram esse modelo, o fazem desde 1787. Nenhum presidente dos Estados Unidos, desde 1787, foi eleito pela população americana. Lá também é o Congresso que elege o presidente. E lá não é ditadura, pelo menos nunca chamaram os Estados Unidos de ditadura. Ora, por que aqui, que foi feito do mesmo modelo, é chamado ditadura? Talvez porque durante alguns anos teve controle, né, uma certa censura na imprensa, ficou essa imagem, né? Talvez esse foi o erro dos militares, de fazer essa censura, né? Mas eu me lembro muito bem que nós tínhamos famílias sadias. Uma parte da censura, ela é muito positiva, porque você tem hoje, em qualquer televisor, cenas de violência e sexo às 4 horas da tarde. Isso é inadmissível. Então, qualquer pessoa que tem um pouco de inteligência e é pai, é chefe de família, é mãe e trabalha, né? Não recebe bolsa do governo, não depende do governo, ela é contra essa liberalização geral da chamada, né, liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, na verdade, não existe. Isso é esculhambação. Isso nós não tínhamos. Pergunte para qualquer pessoa que tem de 55 para cima, 60, 70 anos, todos eles vão dizer que tinham saudade do governo militar. Havia ordem no país. A gente se sentia governado. Hoje nós nos sentimos desgovernados. Não temos a quem chamar. O país está falindo, né? As polícias estão falidas. Aeroporto nesse país não tem, porto não tem. Tem em Cuba, né? Feito com o nosso dinheiro. E na população, realmente, quando fala que queria os militares de volta, é porque alguém está lembrando que era melhor. E essa difamação maciça nos meios de comunicação é para que a população pense que agora é bom e que era ruim na época. Então pintam com as piores cores aquela época, que foi boa. Quem viveu sabe, foi boa. Tinha defeitos, é claro. A gente também falava do mal do governo quando elevava a gasolina. Hoje a conversa é sobre a tomada do poder, o golpe de 64, a revolução, a contra-revolução. É o período do regime militar no Brasil que se iniciou em 64, há 50 anos. A conversa é com o professor historiador Vander Pugliese. Para o professor, para quem ligou o rádio agora, para o professor, não houve ditadura militar no Brasil durante esse período de 64 a 85. Não. Não houve ditadura, professor. Por quê? Não houve ditadura. Explique para aqueles que chegaram agora na nossa audiência. Nós tivemos, durante 21 anos, o fechamento do Congresso durante 10 meses e meio. O fechamento do Congresso em 68 pelo AI-5 durante 10 meses. E em 77, durante 2 semanas, o Geisel fechou o Congresso para fazer umas reformas e depois o Congresso foi reaberto. Nós tivemos, durante o governo militar, pluripartidarismo de 64 a 66 e de 80 a 85. Então, se tem vários partidos, não é ditadura. Ditadura é Cuba, onde só tem um partido, o Partido Comunista. E de 66 a 80, nós tivemos 2 partidos. A Arena, exatamente, a Arena do governo, da situação, e o MDB de oposição. Portanto, se tem oposição, se tem eleição normal, não é ditadura. A única coisa que você não escolheu durante o governo militar foi presidente da República e governador do Estado. E prefeitos de capitais. Exatamente. São 3 cargos que o povo não escolhia. Presidente, pelo voto direto, governador de Estado e prefeitos de capitais. Todos os outros cargos, vereadores, prefeitos, deputados federais e estaduais, senadores, foram eleitos pelo povo durante todos os 21 anos. Portanto, não há ditadura. O que deu esse ar de ditadura foi a censura prévia aos grandes meios de comunicação, que foi instituída a censura em 68 pelo AI-5. O AI-5 durou 10 anos, de 68 a 78. Então essa censura prévia nos meios de comunicação deu esse ar de ditadura. Provavelmente teria sido o erro dos militares. E eles estão pagando por alguma coisa que não aconteceu. Essa ditadura é uma falácia. Essa palavra ditadura é uma falácia. E pois não, os grupos armados, eu estava voltando lá,
a gente falou muito rápido sobre isso. Nós tivemos durante esses 8 anos, 66 a 74, 29 grupos terroristas financiados e treinados por Cuba para tentar derrubar o governo numa ação totalmente estapafúrdia, matando inocentes, fazendo terrorismo barato, sequestrando embaixadores, fuzilando pessoas, fazendo justiçamento próprio entre amigos das próprias organizações terroristas. E esses terroristas, então, os que sobraram, são hoje indenizados, estão flamejantes, com grandes cargos no governo e nos meios de comunicação, nas universidades federais, inclusive. Então você veja que a população está sendo educada pela cabeça e pela versão desses derrotados. É a única oportunidade que eu conheço na história dos derrotados contarem a história. Geralmente você vê na Segunda Guerra Mundial, quem conta a história são os vencedores. No Brasil, há uma inversão. Os derrotados estão contando a história. E a história mentirosa deles. Qualquer pessoa que tenha o desprazer de conhecer um sujeito desse, que hoje se diz perseguido, vai pensar que durante 21 anos houve uma perseguição generalizada e tudo mais. Coisa nenhuma. Quem cuidou da sua própria vida, quem foi trabalhar, quem foi estudar, não teve problema nenhum. Pelo contrário, foi protegido pelas ações do governo. Esses terroristas, como eu disse, mataram 120 pessoas, feriram gravemente 344 ou 345, e os que sobraram estão hoje flamejantes, bem indenizados, gordamente indenizados. Ora, eu vi, professor Wander, ali na televisão, uma senhora falou que o filho dela sumiu. Ora, o que deve ter acontecido e aconteceu durante esses 8 anos de combate? O teu filho foi estudar na USP, ou aqui na Federal de Santa Catarina, foi aliciado por professores comunistas, entrou na organização e desapareceu da sua casa. Ele fez um documento falso, mudou de nome e participou dessas ações de terror. E morreu em combate. Ora, ele foi enterrado como indigente, ou com o nome falso dele. E você, que é o pai e a mãe, nunca mais viram um filho. É isso que aconteceu. Isso aconteceu demais. Então, como é que você vai solucionar uma coisa dessa? Não tem como. É terrível. É uma coisa dolorosa e terrível. Mas veja só. Foram pessoas que pegaram em armas, terroristas, a soldo de Cuba, que queriam transformar o Brasil numa ditadura comunista. Professor, nosso tempo ele está se esgotando, mas eu gostaria de ouvir ainda a sua opinião sobre a pesquisa que o jornal Folha de São Paulo está apresentando hoje. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, é uma pesquisa inédita e a maior parte da população, ou a maior parte dos entrevistados, quer anular a lei da anistia. Sobre a lei da anistia, mostra que a maior parte da população, 46%, é a favor da anulação da norma tal qual ela é aplicada hoje. Os que são contra somam 37%. Como é que o senhor avalia esse resultado dessa pesquisa? É muito simples. A lei de anistia aprovada pelo Congresso em 79, ela não existe. Porque ela só anistiou os ditos perseguidos. 46%, só para que a população possa entender, a pesquisa diz o seguinte: 46% dos entrevistados defendem castigo aos torturadores e 41% são contra. Indiferentes e pessoas que não souberam opinar, 13%. Em 2010, quando o Datafolha fez essa pergunta pela primeira vez, o resultado foi inverso. 45% eram contra e 40% a favor. Pois é, então você vê que a opinião pública foi moldada pelos grandes meios de comunicação. E as pessoas dão palpite sobre assuntos que não dominam. É esse que é o problema desse negócio de pesquisa. As pessoas dão o seu palpite, que é palpite, não é uma opinião baseada em fatos científicos, né, em ciência, em conhecimento de causa. E aí essas pesquisas, você vê esses dias, essa semana, teve a pesquisa da mulher que se veste de forma atraente, merece ser estuprada. Isso é um absurdo, não se faz uma pergunta dessa. A pergunta deve ser se ela provoca, não como merece, quem é que merece. Então essas pesquisas só estão mostrando isso. Os governos militares foram extremamente difamados, tudo que eles fizeram de bom, toda a riqueza que eles trouxeram ao Brasil foi esquecida, e por causa dessa ação armada de terroristas a soldo de Cuba, a imagem deles foi queimada e a população então quer que eles sejam punidos. Agora, a lei de anistia, a anistia aprovada pelo Congresso Nacional em 79, ela perdoa crimes políticos de ambos os lados. Só que agora só foram perdoados os que pegaram em armas.
Os militares que fizeram a sua obrigação de combatê-los são perseguidos. Isso é um absurdo. Uma lei dessa tem que ser rasgada. Professor, para a gente fechar a sua participação hoje aqui no Jornal da Nereu, como é que seria o Brasil se os militares ainda estivessem no poder hoje? Bom, os militares tomaram o poder em 64 com a intenção de rapidamente devolvê-lo aos civis. Só não devolveram devido a essa ação armada, que durou 8 anos, essa guerra, essa guerrilha, né, comandada por Cuba. Eles não queriam ficar tantos anos no poder e teriam entregue o país antes. Bom, vamos dizer que eles estivessem até hoje no poder. Com certeza o Brasil seria mais rico e muito mais seguro. E é o que a gente viu na época que eles estavam no poder. Não poderia ser diferente. Todos os 5 generais morreram com suas aposentadorias magras. Não havia corrupção nenhuma por parte de militares. Até hoje, a oposição não apontou um dedo de um soldado raso ao maior general. Não é? Nós tínhamos realmente governos de pessoas extremamente honradas. O mais honrado, o mais inatacável de todos, com certeza foi o Médici, que é o mais difamado dos 5. O Médici recebeu como salário de presidente $724. E só isso que ele tirou da presidência da República. Esse dito operário, não é? Esse molusco que ficou no poder durante 8 anos, chegou em Brasília com 2 malas de mão e saiu com 11 caminhões. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa e seus asseclas saquearam o Palácio do Planalto e o Palácio da Alvorada. Todas as obras de arte, os móveis, cristais, louça, talheres, eles levaram tudo embora para São Paulo. Isso é um crime, não é? Que eu estou procurando, cadê o juiz, cadê o promotor que vai levantar? Está todo mundo, não é, adorando esse homem, está todo mundo quieto, ele é o chefe do mensalão e ninguém aponta o dedo para ele. É o governo mais corrupto da história da humanidade. Eu conheço um pouco da história da humanidade, eu conheço bem pouquinho, mas você não vê um governo tão corrupto, tão corrompido e que fez tanto mal para o país, porque agora o crime ficou institucionalizado. Não é? Qualquer bandido aí, quando é pego pela polícia, ri da cara da polícia. Não é? Isso foi culpa realmente a partir do governo desse molusco. Você vê governos terríveis que tiveram na história, o Stalin, por exemplo, acusado de matar 60 milhões de pessoas, ele fortaleceu o país dele e morreu pobre. Essa turma acabou com o nosso país e estão milionários. É uma coisa realmente terrível. Eu creio que o futuro do nosso país vai ser muito ruim mesmo, se essa turma não for desalojada do poder imediatamente. Ok. Professor, olha, o nosso tempo ele se esgotou. Eu quero agradecer a sua participação hoje aqui no Jornal da Nereu. Professor que veio de Pomerode, né? Ele é de São Paulo, natural de São Paulo, mas está aqui na nossa região desde meados de 70. Um pouco mais tarde, 85 foi definitiva. Meados de 70 quando o senhor veio a Blumenau. Eu comecei a vir para visitar, realmente. Isso. E aí, definitivamente, a partir dos anos 80. Perfeito. Professor Vander Pugliese falou conosco hoje aqui sobre o golpe de 64, ou a tomada de poder pelos militares em 64, aqui no Jornal da Nereu. Professor, obrigado pela sua participação, bom dia. Um bom dia a todos e salve 31 de março.